a trabalhar, não somente aqueles que cursaram uma faculdade, mas todos que têm aí uma vida profissional começaram provavelmente como estagiários, né? Certamente não foi logo efetivado, mas teve o seu período de estágio. Eu tenho formação em letras, pedagogia, e me lembro muito bem que para finalizar o curso eu ralei. Fui estagiária na educação e alfabetização, aliás, de idosos, traduzi textos, corrigi textos de TCCs para formandos, preparei aula para professor ministrar nas escolas, fiz trabalhos em latim, simpósios. Foi um período turbulento e, ufa, graças a Deus, o período de estágio tem fim, não é mesmo? Porque o estagiário trabalha um período mais curto, mas trabalha pesado. Mas é fato que o meu desempenho, esse período de estágio, certamente colaborou com a minha formação, quem eu sou hoje, a minha atuação na minha área, porque foi no período de estagiária que eu observei, eu errei sem medo, sem aquela pressão de acertar o tempo todo, e certamente foi desenvolvida em mim uma maturidade para lidar com os desafios da vida, os desafios da profissão. Toda profissão tem seu desafio, não é mesmo? Antigamente, na minha época de aluna, o desafio dos professores, eu acho que era lidar com os alunos que faziam guerrinha com os leites de soja, quando as escolas davam, ou então apaziguar as interclasses, que mais parecia uma rivalidade entre Brasil e Argentina, não era não? Até mesmo as histórias da loira do banheiro, esses eram os desafios dos professores aí na minha época. Mas hoje eu, como professora, tenho os meus desafios também, e o nível de desafio está hard level, viu? Não vem ao caso aqui, mas os desafios existem, e em toda profissão existe. E considerando as devidas semelhanças, meditando na palavra de Deus, eu consigo entender que Deus propõe estágios na nossa vida. Deus nos permite passar por situações de treinamento para que saiamos melhorados, de forma a dar valor àquilo que Ele tem designado para a nossa existência. Então, nós passamos por períodos de falta de alegria, escassez de bonança, de esperança, mas saiba que esse é um processo do Senhor. E meditando na palavra de Deus, naquela passagem que o povo de Israel é liberto do Egito, Deus os liberta do Egito e os leva rumo a Canaã, a terra prometida. Meditando nessa palavra, nessa passagem, eu percebo que Deus, Ele escolheu que o povo de Israel tivesse um percurso mais longo. Deus colocou esse povo rumo a Canaã, mas Ele não gostaria que eles fossem pelo caminho mais curto. Ele gostaria que Ele prolongou o caminho. E isso está no livro de Êxodo, no capítulo 13, que diz assim, 13 e 17. Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus. Embora fosse o mais curto, Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito quando virem que terão que guerrear. Então, o primeiro ponto que eu quero refletir com vocês essa noite é que o caminho mais longo é o mais seguro. Você pode repetir comigo, mesmo sem entender ainda. O caminho mais longo é o mais seguro. Daniel e eu éramos recém-casados quando nós decidimos fazer uma viagem para o sul do Brasil. Naquele período entre Natal e Ano Novo, muita pretensão, né? Recém-casado, pagando conta, viajar nesse período do ano. Mas, então, nós conseguimos uma passagem mais em conta, nós pousamos numa cidade mais distante, que era menos concorrida, e ali nós alugamos um carro. Naquela época, precisava contratar o GPS no carro. Contratamos o carro e o GPS para chegar até a cidade-alvo, né, onde nós queríamos chegar.
E na hora de escolher ali o nosso caminho, no GPS no carro, nós selecionamos o caminho mais curto, o caminho mais rápido. Tamanha era a pressa da gente chegar no destino final. Irmãos, durante o nosso trajeto, em determinado momento, o GPS nos levou por uma estrada de terra. De um lado eram bois, do outro lado eram hortas, e nós passamos um bom pedaço do caminho ali. O banheiro era atrás das árvores, e se precisasse comer, só se fosse matando uma vaquinha mesmo. Além de que o pedido de socorro não tinha, porque o GPS nos levou por esse caminho, nós ficamos sem sinal. E eu conto essa história para você entender que o caminho mais longo é o caminho mais seguro. Por vezes, nós tentamos, nessa viagem, voltar para o aeroporto para mudar o caminho, porque nós entendemos naquele momento que o caminho mais longo, se tivéssemos optado pelo caminho mais longo, nós teríamos tido mais respaldo durante a nossa jornada, não é mesmo? Assim, uma mesma viagem, o mesmo percurso, Deus tinha separado para o povo de Israel. E Deus tinha algo preparado para este povo amado. Quando eles saíram do Egito, Deus queria dar a eles a terra prometida, Canaã. Uma terra que emanava leite e mel. Era um presente de Deus para este povo. Mas o Senhor, pelo que nós lemos, o Senhor entendeu que este povo não estava preparado para ir pelo caminho mais longo, porque eles não dariam valor à promessa que Deus tinha para eles, e propositalmente Ele escolheu o caminho mais longo. Ele fez com que passassem pelo caminho mais longo. E eu vou chamar este caminho mais longo o processo de Deus. As grandes empresas já descobriram o grande valor de um processo. É valioso o processo. Nas empresas ou grandes empresas existe uma equipe de funcionários que fazem parte da gestão de processo. São profissionais que detectam e ajustam os custos, detectam e ajustam o tempo que os funcionários levam para desenvolver um projeto, ou os gastos dos projetos. E tudo isso eles fazem para que a empresa chegue com excelência ao destino final, ao seu objetivo final. Mas quando essa equipe de gestão de processos entra em ação, podem crer que os outros funcionários torcem o nariz, porque essas pessoas vão passar por todos os setores, analisando, cortando gastos, ajustando as arestas para que a empresa chegue ao seu objetivo final. E assim, eu creio que semelhantemente acontece com as nossas vidas. Muitas vezes, nós torcemos o nariz para a gestão de processos do céu. Quando o céu se levanta, o Senhor se propõe a trazer os desafios sobre as nossas vidas, visando algo melhor, visando uma melhoria para que a gente consiga viver tudo aquilo que Ele tem proposto para nós. Nós torcemos o nariz, porque não entendemos o processo do Senhor. E, queridos, quando Deus vem com esse desafio, com este período de processo, nada mais Ele está querendo do que ajustar em nós as partes identificadas com o alerta. Nas nossas vidas temos umas luzes vermelhas que Deus detecta e vê, olha, desse jeito, passando por tal situação, certamente ela vai dar novidade. Certamente, na hora que o cerco apertar, essa minha filha vai querer voltar atrás. Então, o Senhor propõe períodos de deserto, propõe períodos de estágios no meio do deserto, para que saiamos melhorados e mais resilientes. Você acredita nisso? Eu creio também. E eu quero que você saiba, irmãos, que o processo é um estágio. Ele não é um estado permanente. As dificuldades, os desafios, as tristezas, o desânimo não é um estado permanente para a história do Filho de Deus. Você precisa acreditar nisso, porque não combina com a essência do nosso Senhor, amém? Você já parou para pensar que neste momento, ou este momento de sua vida, é um processo para Deus lhe confiar algo que Ele designou para a sua existência, para a sua família? Mas, Maíra, está tumultuado, está cansativo, está dolorido, eu tenho sentido o peso da deslealdade, da injustiça. Irmão, creia que o processo, ou que os estágios em meio ao deserto, eles são passageiros.
Enquanto está dolorido, enquanto está pesado, o Senhor está cuidando de você, como Deus cuidou do povo de Israel, enquanto Ele prolongou o caminho. A palavra de Deus diz que, enquanto o povo de Israel tinha fome, o Senhor mandava o quê do céu? O maná. Quando o povo de Israel estava no deserto durante o dia, o Senhor levantava uma cobertura de nuvem sobre esse povo. E durante a noite, durante o frio, o Senhor levantava ou criava ali uma coluna de fogo para aquecer o seu povo. Isso era uma forma de Deus dizer a este povo: eu estou cuidando de você. Eu vejo quando você passa fome, eu vejo quando você passa frio. Todas as suas necessidades, sejam elas físicas ou emocionais, espirituais, eu tenho acompanhado a sua vida. Amém? Da mesma forma, Deus diz para nós essa noite: você consegue ouvir a voz do Senhor? Eu tenho cuidado de você. Eu tenho me levantado ao seu favor. Eu estou vendo a sua tristeza, a justiça com que te tratam. Eu me importo com o seu choro. Eu me importo com as noites mal dormidas. Eu me importo nos momentos que você mal consegue trabalhar pensando naquela situação. Eu me importo com a sua situação financeira. Eu me importo com a sua vida num todo, igreja do Senhor. Você consegue ouvir o Senhor dizer isso essa noite? Eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui para dizer isso a muitas vidas. Amém? E Ele nos diz: sou eu que envio a oferta no final do mês através de um irmão. Sou eu que trago aquele irmão que te dá um telefonema num momento tão complicado. Sou eu que te revisto da paz que excede o seu entendimento. Sou eu que te trago sabedoria para não revidar. Amém? Sou eu que tenho cuidado de você. Mas muitas vezes nós pensamos em largar mão de tudo, porque parece que está demorado para passar. Parece que esse momento de estágio no meio do deserto está demorando para passar. E aí nós começamos a pensar: por que não voltar atrás? Por que não abrir mão? Por que não voltar ao Egito, como o povo de Israel pensou várias vezes? Eu quero lhe dizer, querido, que voltar atrás é retroceder. Voltar atrás é aumentar o período de estágio no meio do deserto. Voltar atrás é abrir mão de entrar em Canaã. Sabe o que isso significa? É você não se apropriar e não viver as promessas que Deus designou para a sua vida e para a sua família. Portanto, eu te digo essa noite: não retroceda. Não retroceda, porque os filhos do Senhor não retrocedem. Amém? A Bíblia diz que mais de 2 milhões de pessoas deixaram o Egito, mas somente 2 pessoas da multidão, daquela geração que morreu no deserto, somente 2 deles entraram em Canaã. Quem foram eles? Caleb e Josué. E isso nos ensina que o nosso comportamento determina como e quando o estágio em meio às provações, em meio ao deserto, terá fim na nossa história. Se você, como eu, deseja ver o todo de Deus, se você também não se contenta com sonhos pela metade, mas você também deseja visualizar um sonho 100% realizado, se você, como eu, deseja chegar a esse estágio final dos estágios de deserto na sua vida, vamos analisar algumas atitudes destes 2 homens que tiveram um fim glorioso e conseguiram entrar em Canaã. A primeira atitude é a atitude de fé. Moisés pediu a Caleb e a Josué e mais 10 outros homens que visitassem Canaã como espias e trouxessem um relato do que eles viam naquela terra. E eles foram, e quando voltavam, os 10 desses homens traziam notícias assim: a terra é boa, a terra é linda, mas nessa terra há gigantes e o povo é poderoso, nós não vamos entrar.
Caleb e Josué voltam e traz o relato deles ao Senhor, e eles diziam, a terra é boa, a terra é bonita, mas essa terra é uma promessa de Deus para as nossas vidas, nós vamos entrar, nós vamos receber a bênção que Deus tem e a promessa que Ele designou para as nossas vidas. Percebam aqui a diferença entre homens que olham com os olhos de Deus, com os olhos da fé. Percebam homens que sabem ver além dos empecilhos, não somente aqueles 10 homens que conseguiam ver as muralhas, os gigantes, e não creram que o Senhor era maior do que eles. Então, a primeira atitude que nós temos aqui é a atitude de fé. A segunda atitude que devemos adotar para as nossas vidas é não murmurar. Eu fico imaginando Caleb e Josué voltando de espiar a terra junto com os outros 10 homens, e eles falando, não, mas como assim? Como que nós vamos entrar nessa terra? Olha o tamanho dos gigantes. E aquela murmuração e aquela reclamação, mas Josué e Caleb, além de não murmurarem, de não reclamarem, eles não se deixam corromper, eles não se deixam ser influenciados pelos murmuradores. Vocês entendem? Por mais que a maioria seja contra a visão que o Senhor tem para a sua vida, que seja 10 contra 2, creia que o Senhor é contigo e nós somos maioria. Amém? Portanto, não murmure, mas ao contrário, revista-se da ousadia do Senhor. Vá às batalhas, querido. Enfrente mesmo os desafios com a convicção que há a vitória de Deus sobre a sua vida. Quando Moisés ainda vivo, o povo de Israel, passa por uma situação em que Josué e mais outros homens vão guerrear ali contra os inimigos, um exército inimigo. Então Moisés vai até o cume de um morro, lá ele segura o cajado do Senhor, e toda vez que Moisés fica com seus braços erguidos, o povo, que é Josué e os outros israelitas, eles vencem a batalha. Mas toda vez que Moisés abaixava os seus braços, este povo, Josué e os israelitas, eram atacados. Na sua limitação física, então, Moisés é ajudado por Arão e Hur, e que mantém os braços de Moisés levantados, e o povo sai vitorioso, porque o cajado do Senhor estava nas suas mãos, amém? A vitória do Senhor está nas mãos daqueles que, não somente de Moisés, porque é figurativo aqui, o cajado significa a vitória do Senhor sobre a sua vida. Ele é a nossa bandeira, é Ele que nos traz a vitória. Existe aqui, queridos, uma família que vai te ajudar, sim, nos momentos de batalha, como Hur e Arão ali estiveram ajudando Moisés, mas creia que além de nós existe um Deus por nós, um Deus poderoso, um Deus vitorioso que já venceu a morte, e quando Ele te propõe um deserto no meio dessas provações todas, no meio da sua vida, saiba que Ele pensa, essa é minha filha amada, este é o meu filho amado, eu sonhei com a sua existência, eu designei uma história para a sua vida, eu permito a batalha, mas eu também me levanto em favor do meu povo. Enquanto eu sou com eles, a vitória é certa. Amém? E por fim, tem atitudes de fé, visão de fé, não murmure. E a terceira, para finalizarmos, visualize Canaã. Tire os seus olhos dos estágios difíceis que passamos. Foque na promessa, queridos. Assim será mais fácil encarar os desafios da vida. Esteja certo que a terra prometida é real. A promessa é real. Deus tem um propósito de vida para cada um de nós. E nós não viemos aqui domingo após domingo cultuar a esse Deus poderoso. Nós não passamos de segunda a sábado vivendo uma vida consagrada ao Senhor por nada. É porque nós cremos que há um propósito de vida a nós e a nossa família. Amém? Por isso, tire os seus olhos dos estágios difíceis. Coloque os olhos na promessa. Eu dou aula para um garoto há mais ou menos 5 anos. Ele tem 10 anos e desde sempre este garotinho vem me trazer relatos sobre visitar seu pai na prisão. E a expectativa que ele tem que o papai saia da prisão. E na semana do Dia das Mães, nós confeccionávamos uma homenagem para as mães. E ele me disse, teacher, não vou poder entregar essa homenagem para minha mãe essa semana, porque ela também foi presa ontem.
e agora eu vou ter que morar com meu pai. O que fazer, queridos, quando um deserto tão difícil vem sobre as nossas vidas? Às vezes, como esse garotinho, a nossa alegria, a nossa esperança é roubada devido às circunstâncias das nossas vidas, situações adversas que vêm sem nós mesmos escolhermos. Mas saibam que a mensagem para nós é: não tire os olhos da promessa, não tire os olhos de Canaã. Eu disse a ele: vamos confeccionar sim essa homenagem para a mamãe, e você vai guardar, e você vai entregar a ela no momento em que você a encontrar novamente. Porque eu não poderia tirar a esperança de um garotinho de 10 anos. Amém? Porque nós aprendemos aqui, como liderança, que nós somos luz em meio ao deserto. Onde nós colocamos os nossos pés, ali nós levamos a esperança que há no Senhor. Amém? Mesmo que os meus olhos talvez vejam um pouco difícil dele ver seus pais tão cedo, mas pela fé eu creio que o Senhor fará um milagre. Assim nós devemos nos comportar como filhos e como instrumentos que somos, vaso que somos nas mãos do Senhor. Amém? Cartas vivas na mão do Altíssimo. Eu gosto muito deste louvor. Eu imagino cartas, quando eu era pequena, enviava cartas. E nós somos aqui cartas vivas na mão do Senhor. Nós somos para proclamar as boas novas. Então, queridos, mesmo que a situação mostre o contrário, visualize o milagre, visualize Canaã. Tenha fé, seja corajoso. Não dê ouvido aos murmuradores e nem aos incrédulos. Amém? Eu quero finalizar perguntando: o que tem feito a sua fé ser enfraquecida? O que tem feito você murmurar, desacreditar? São as situações difíceis? São as pessoas? É a falta de pessoas? Queridos, lembrem-se, os estágios não são permanentes, eles passam, amém? Quando Deus propõe estágios em meio ao deserto nas nossas vidas, Ele está avisando pessoas melhoradas, que através deste processo nós saiamos melhorados e demos valor àquilo que Ele designou para a nossa existência e tenhamos um nível mais profundo de intimidade com o Pai e executemos com maior dedicação aquilo que Ele nos confiar. Amém?